Vamos conversar sobre a nossa relação com os irmãos. Antigamente havia famílias muito mais numerosas, porque como se precisasse trabalho braçal mesmo para lidar com toda a demanda, a pobreza, o poder se virar e sustentar todos, porque às vezes só o pai trabalhando não dava, ou a mãe dona de casa, para todos, precisava de ajudantes. E assim, nós aprendemos desde cedo que vivemos para os outros. É natural que assim seja, porque vivemos em grupo e conforme mais necessidade, mais o grupo se une e se apoia. Então existem famílias que são como tribos ou guetos ou máfias, porque elas vivem tão protegidas dentro delas mesmas, como se aquilo fosse ainda uma razão de sobrevivência, que nem cabem pessoas de fora. Ou não são bem-vindas, ficam como agregados, sempre vocês não são do nosso sangue. Hoje as famílias tendem a ser menores, pelas dificuldades até de criar, pelos custos, porque os pais também querem aproveitar mais a vida, já tem o seu dinheiro, muitas vezes não precisa que os filhos comecem a trabalhar desde cedo. Existem famílias que até o contrário disso, ficam super protegendo esses filhos, querem deixar tudo para eles terem uma vida sem desafios, sem crescimento também, infelizmente, porque eles não querem que eles passem durezas que eles mesmos passaram. Nós temos vários tipos de relacionamentos entre os irmãos por conta de épocas da história, onde cada família passa por uma necessidade específica, mas também entre esses irmãos, a ordem de chegada deles. Nós podemos ter uma irmã mais velha, por exemplo, que mandava em todos, porque ela se via muito, vamos dizer assim, autorizada pela mãe. Na minha ausência você cuida. E alguns relacionamentos que nós desenvolvemos depois são baseados nisso. Qualquer pessoa um pouco mais velha do que nós é uma autoridade. Ou nós nos sentimos tão afrontados com essa força que essa irmã tinha, que nos tornamos aqueles adolescentes rebeldes. Você é minha irmã, você não manda em mim. E às vezes seguimos na vida dessa forma ainda, não aceitando ordem, porque não respeitamos, porque aquilo foi imposto e não tinha muito sentido para nós. Podemos ter tido um irmão mais velho que ainda, por cima, era aquele que vigiava todas as meninas da família, aquele que batia nos irmãos mais novos. Mas pode ser muito mais complexo que isso. Nós podemos ter tido algum irmão diferente, especial por qualquer razão. Podia ter uma deficiência, uma limitação física, ou simplesmente ser o preferido de um dos pais. E aí, parece que todos os outros sobravam ou para proteger aquele, ou para ficar contra aquele. Mesmo tendo um irmão ali entre nós, é como se ele fosse um excluído na família, porque nos incomodava a presença dele, ou porque os pais nos colocavam uma excessiva responsabilidade ou obediência, de forma que a gente não suportava mais nem lidar com aquele irmão ou irmã. Tem os do meio, que ficam meio perdidos, ganham tudo dos mais velhos, mas também se sentem autoridade diante dos mais novos. Tem aqueles que ficam muito isolados, nascem muito próximos, então eles formam ali uma comunidade, uma rivalidade entre eles, e que todos os outros estão excluídos. Tem aquele que nasce muito, depois de todos, então é a tal raspa de tacho, que todo mundo cria, todo mundo já está cansado de ter irmãos, já são todos mais velhos, então ele vai se criando sozinho. Ou pode ter tido um que foi filho único por muito tempo, então quando nasceu o outro, se sentiu totalmente desprovido daquela relação especial que ele desfrutava enquanto filho único. Há tantas formas de olharmos para as nossas relações com os irmãos. Quais aqueles que nos assemelham? Porque todos tínhamos olhos azuis e aí um nasceu com olho castanho? Então todos de cá parecem com tal família. Todos aqui têm tal gênio. E não necessariamente isso é verdade. Como fica aquele que foi o diferente? Como ele se via diante daqueles irmãos? Ele se reconhecia enquanto parte da família? Ou ele mesmo já foi rapidamente achando seu rumo? E as competitividades entre irmãos? De repente tinha uma irmã muito bonita e você era normal. Ou um irmão muito bem sucedido nos esportes e você era normal. Como a gente se compara com as outras pessoas na vida hoje? A gente se sente maior que elas ou menor que elas? Melhor ou pior? Vamos voltar para a nossa história enquanto irmãos que vão desenvolvendo uma comunidade. Vão chegando outros, alguns vão se casando e saindo. Nós já vivemos essa experiência enquanto crianças. Como ela se reproduz hoje na nossa vida madura? Eu fico sempre como a pequena, a caçula e todo mundo vai me ajudar? Ou o excluído, eu sou diferente mesmo, ninguém vai olhar para mim? Ou eu sou o bambambam, eu resolvo tudo, deixa comigo? Diante de quem nós fazíamos isso enquanto crianças? E essas relações entre irmãos não se desenvolvem naturalmente só por causa deles. Porque
Em geral, em toda família vai ter um pai e uma mãe. Então, a relação que esse pai e essa mãe têm entre si e com cada filho também vai moldar todos os relacionamentos entre os irmãos. Porque um pai e uma mãe não vê os filhos da mesma forma. Cada um nasce numa época, alguns eles se identificam mais, outros não. Alguns não vieram porque eles queriam. E aí fica aquela sensação de culpa desse pai e dessa mãe em relação àquele que foi indesejado naquele período, mas que veio. E também fica uma relação, às vezes, de rejeição mesmo. Eu não queria que você estivesse aqui. E aí esse filho acaba se sentindo como um excluído ali. Além disso, tem os irmãos não contados. Os abortos, às vezes a mãe tem consciência, às vezes não tem consciência. E aí fica como aquele excluído que falta e necessariamente alguém vai se sentir naquele lugar. Tá faltando alguém aqui, eu ocupo esse lugar e aí eu me sinto um não visto a vida toda dentro daquela família, mas pode ser que eu também generalize aquilo para fora. E tem os filhos bastardos, aqueles filhos que são seus meio-irmãos, mas você não pode ter acesso. Alguns falam sobre aquilo, você às vezes imagina que existe, mas não ousa desrespeitar ou confrontar os pais, porque ficam como segredos, como situações escusas que são proibidas. Às vezes, do nada, na sua vida madura, alguém chega para você e fala: eu sou seu irmão. Como é que você lida com esse irmão que chega quando você já é adulto? Você aceita? Você rejeita? Você se sentiu fazendo parte de um grupo harmonioso na sua infância? E é assim que você chega nos lugares hoje, sempre naquela boa expectativa de todo mundo vai se respeitar. E no final tudo vai dar certo, a gente vai conseguir conversar. Então você é sempre aquela pessoa ponderada, que ouve, que dá feedback, porque você entendeu o que é um time, o que é uma união de um grupo. Quantas pessoas tiveram bons relacionamentos com os irmãos na vida delas? E ao longo da vida, porque também todos esses irmãos vão crescendo, vão se casando, trazendo outros, tendo filhos. E no fim, na velhice dos pais, como é que esses irmãos se entendem para lidar com as questões difíceis da idade? E depois que esses pais morrem, com a divisão dos bens, se é que há bens, ou dívidas, ou necessidade de um ficar cuidando mais de um pai ou de uma mãe idoso, como é que os outros lidam com isso? Conseguem se entender? Já mais maduros, mais velhos, conseguem resolver questões e conversar sobre coisas que na infância não puderam? Conseguem se unir, finalmente? Nossa relação com os irmãos é muito complexa. E ela é a base de muitas relações sociais que nós teremos. Com amigos, com grupos religiosos, com sociedades, com parceiros de torcida, de time, de política, o que seja. Tudo que tem diferentes opiniões e que agrupam pessoas. A nossa história, enquanto irmandade, tem efeitos por toda a nossa existência, porque somos seres sociais, vivemos em sociedade. Mesmo aquele que se isola lá no alto de uma montanha, por exemplo, ele tem todo um ecossistema ao redor dele. Ele precisa ou plantar, ou caçar, ou pescar. Ele vive em comunidade, sim. Ele vai ter alguns animais que vão depender dele, vão gostar dele. E ele vai estar também representando ali uma comunidade, só que entre espécies diferentes. Ele é o grande, ele é o que cuida de todos, ou ele é o pequeno, todos me servem? A gente nunca escapa das relações que nós construímos na infância, e se não amadurecemos e trabalhamos isso conosco, inevitavelmente nós vamos reproduzir com os outros. E quando tivermos filhos, como nós lidaremos com essa diferença entre os irmãos? Lembrando da nossa história já bem resolvida e não permitindo que determinadas situações de exclusão aconteçam? Ou como não resolvemos nada, vamos repetir tudo de novo, só que com outros personagens? É isso. No Instagram são pequenos cortes para refletir. No YouTube você vai ter esse vídeo completo para que você pense junto comigo. Mas se você quiser aprofundar nesses temas e trabalhar questões que ainda estão muito mal resolvidas em você, se você gostou, marque um encontro comigo. Temos muito a aprender juntos.